Nós todos sabemos que o pensamento racional te leva a resultados muito positivos. O autocontrole vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu caminho em busca dos teus objetivos. Isso é fundamental para que um líder, para que uma pessoa que alcance o sucesso, que ela precisa se autocontrolar diante das pessoas, das coisas e das situações. Iniciamos essa 8ª temporada, do Bilionário em Treinamento, falando do autocontrole, e da importância de você controlar a si mesmo, de você controlar suas emoções e os seus pensamentos. A gente expôs isso para você porque todos vocês sabem, e aqui eu não vou ser piegas em dizer que a grande maioria dos problemas da humanidade está ligado ao lado emocional. Está ligado ao ciúme, está ligado à intolerância, está ligado à falta de respeito, está ligado ao racismo, está ligado a todas as formas de você praticar o mal contra o teu semelhante, contra outros seres humanos. O sentimento que as pessoas têm pelos outros pode ser bom ou pode ser ruim. Isso é uma questão de análise individual, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do teu próprio autocontrole, da tua própria autoanálise, do teu bom senso, de você saber que quando você controla as suas emoções, você realmente tem controle sobre a tua vida. Por outro lado, quando você não controla, sabe o que acontece com você? São os outros que te controlam, porque eu te expliquei a função do manipulador, que é aquela pessoa que sabe que você vai reagir com emoção, sabe que você não vai pensar e sabe que ela vai ter de ti exatamente aquilo que ela quer, porque você não se controla. Expliquei para você que não existe bônus sem ônus, que na vida da gente tudo aquilo que a gente quer obter como resultado positivo, antes nós vamos ter que dar um esforço proporcional e direto a isso. Com as emoções e o autocontrole não é diferente. Você precisa começar a praticar desde já se você não tem autocontrole. Mas se você tem, continua trabalhando ele, continua sempre olhando para ele com carinho. Porque quando você controla as tuas próprias emoções, os teus pensamentos e as tuas atitudes, você está simplesmente construindo um caminho positivo para alcançar os teus objetivos. Um caminho daquele que vai conseguir agregar pessoas, daquele que vai conseguir ter um excelente relacionamento e uma personalidade agradável com clientes, fornecedores, funcionários, colaboradores, amigos, família e tudo mais que te rodear. Se você não controlar isso, você vai ser uma pessoa vista de forma diferente, uma pessoa vista de forma repulsiva, que as pessoas não querem estar perto. Isso é muito importante você entender. Por isso que para tudo você precisa de esforço e para se autocontrolar, para que você tenha as suas emoções no lugar certo, você precisa se esforçar muito e vai receber como benefício de tudo isso, como um bônus maravilhoso, o teu controle da tua vida, das tuas emoções, das pessoas, o bom senso, a forma de enxergar a vida de forma diferente, positiva, mas mais do que isso, respeitando o teu semelhante e entendendo que assim como você, ele também tem os próprios limites. Ele também tem os limites emocionais, os limites da criação e principalmente os limites dos seus pensamentos. E são as pessoas que os controlam que têm uma vantagem sobre os demais. E que muitas vezes é daí que nasce o manipulador. Isso eu também expliquei para você que é muito importante para a gente obter o resultado, a gente conhecer as nossas dificuldades emocionais, a gente conhecer os nossos problemas, a gente conhecer aquilo que nos dificulta de sermos melhores. Aquilo que faz com que a gente identifique que eventualmente a gente tem preconceito contra uma pessoa, ou contra um tipo de profissão, ou contra qualquer outra coisa, que permita que a gente olhe para dentro e veja que todos nós temos problemas, carências emocionais e dificuldades, porque nós recebemos isso dos nossos pais, da nossa comunidade. E como a vida ela simplesmente é algo que muda constantemente, nós precisamos reavaliar os nossos pensamentos. Nós precisamos olhar para dentro e ter certeza de que esses sentimentos a gente pode modificá-los. De que maneira? Olhando a vida de outra forma, passando a respeitar, passando a ter tolerância, passando a
entender que as pessoas não precisam ser iguais a nós para que tudo dê certo. Que os membros do nosso time podem ser, sim, pessoas diferentes de nós, mas que estejam imbuídas do mesmo sentimento, da mesma vontade, que queiram realizar o mesmo objetivo. Para isso, elas não precisam ser iguais, elas precisam ser simplesmente envolvidas pelo mesmo desejo, pelo mesmo sentimento e pela mesma vontade de querer realizar aquilo juntos. E é daí que vem esse sentimento de autocontrole. Quando você respeita o próximo, quando você respeita as opiniões e que todos estão juntos com o mesmo propósito, não sendo pessoas iguais, mas sim pessoas comprometidas com a mesma causa. Eu expliquei para você também que, diante desse caminho, quem corre cansa, mas quem anda alcança. E alcança por quê? Porque na vida a gente não pode correr para obter os resultados. A gente não pode permitir que a ansiedade tome conta dos nossos processos e do nosso propósito. Por quê, Anderson? Porque a ansiedade é o desejo que nós temos de antecipar o futuro. E tudo tem um tempo. Não adianta, mesmo que a gente não acredite, tudo tem um tempo necessário para acontecer. Para nascer uma criança, precisa de 9 meses. Para você tirar um fruto no pé, precisa estar no período da primavera. E assim sucessivamente. Tudo tem um período certo, tem um tempo certo para acontecer. Pode se antecipar um pouco ou pode se atrasar um pouco, mas nunca o todo. Nunca isso vai ser pelo todo. Talvez 5%, 3% ou até 10% do tempo você consiga, de uma forma ou de outra, atrasar ou antecipar. Mas o resto você não vai conseguir. E a ansiedade mata. É o mal do século. Ela vem junto com a depressão, destruindo a grande maioria das pessoas que não conseguem controlar os seus sentimentos, que não conseguem entender que existe um tempo necessário para que as coisas se realizem. As pessoas querem receber sem dar nenhum passo para que isso aconteça. Todo mundo quer estar sentado no sofá e receber um cheque de $1 milhão para viver a sua vida feliz e satisfeito. Mas o que você vai dar em troca para receber isso? Qual foi o ônus que você teve que ter para receber aquele bônus? Essa é a pergunta que não quer calar. A grande maioria não quer nem entender isso, o que dirá dar o esforço necessário para receber. Mas você que está aqui com a gente, você que já entendeu como é que funciona a regra do jogo, você não vai agir dessa forma. Muito pelo contrário, você vai procurar enxergar os teus limites, entender as tuas dificuldades, emocionais, principalmente, e poder trabalhar isso a teu favor, para que você seja uma pessoa que tenha uma personalidade agradável e seja magnética. Diante disso, eu também te coloquei que você só vai conhecer as pessoas pelos atos que elas praticaram. Muitas pessoas saem aí falando, muitas pessoas colocam para você de maneira bela uma série de situações, mas no final essas pessoas nunca realizaram nada. E essas pessoas, às vezes, você precisa analisar com muito critério para que você não se decepcione. Porque só quem realmente realizou as coisas, só quem realmente viveu a vida real como ela é, acordou cedo, dormiu tarde, passou por dificuldade, teve um empréstimo no banco negado, teve um funcionário importante que morreu ou saiu da equipe, passou pelas dificuldades do dia a dia e da vida, do mundo empresarial, do mundo empreendedor, essas pessoas sim é que tem um valor e um peso de quem realizou. Aqueles que estão aí só falando e só reproduzindo aquilo que ouviram ou aquilo que simplesmente leram no livro são pessoas que não merecem a nossa credibilidade. São pessoas que são papagaios de pirata. São pessoas que ficam aí repetindo aquilo que eles não sabem nem como é que foi feito, nem como se põe em prática. Simplesmente eles decoraram, simplesmente eles aprenderam de 2 ou 3 livros e estão aí, internet afora, tentando vender e convencer as pessoas que o caminho é esse, sem sequer ter colocado um prego numa barra de sabão. Ou seja, desconfie dessas pessoas, acredite e olhe as pessoas pelo que elas praticaram. É muito melhor você julgar alguém pelo que ela realizou do que pelo que ela falou. Se você não fizer dessa forma, você facilmente vai ser enganado. Por outro lado, quando você utilizar isso como critério, você vai saber efetivamente a quem dar crédito e a quem seguir. Ao final eu coloquei para você que ou você controla os teus pensamentos ou eles te controlam. As tuas emoções e os teus pensamentos
são algo que você pode controlar, desde que você queira, desde que você faça um esforço, desde que você entenda que isso vai ser muito positivo na tua vida, que isso vai trazer para você um benefício enorme, que é o benefício da tranquilidade, que é o benefício de você simplesmente poder se relacionar com as pessoas de maneira plena, respeitando, entendendo e olhando tudo que elas têm de bom e deixando de lado todas as desavenças que não levam ninguém a lugar nenhum. Eu te aguardo no próximo episódio.